Então, Deus, Ele tem feito nos últimos dias, né? Muitas maravilhas, muitas bênçãos, vamos continuar fazendo. E não é só de cura, não, gente. Tem muitas famílias aí, filho estava longe, marido estava longe, tem famílias sendo restauradas. E outras coisas que Deus tem feito. Mas também há casos que a família ainda não está com Jesus, tem casamentos também sendo destruídos. Ah, pastor, mas e aí? Como que acontece isso? Tudo depende de nós. Não está dependendo mais de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele já fez a parte dele. Ele já está usando o pregador e a pregadora lá, o pastor, né, o pastor, para te ensinar o que você tem que fazer para ser abençoado. Agora é com você. Deus não vai dar atrás da gente forçando a gente. É uma decisão nossa. Se a gente vai obedecer ou não. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Deus não falou que ninguém é forçado a fazer o que Ele manda. Não. Mas Ele prometeu. Se nós ouvíssemos a voz do Senhor, seu Deus, né, tivesse o cuidado de guardar os mandamentos dele, aí sim, todas as bênçãos viriam até nós. Então, tem coisas na nossa vida que não dependem mais de Deus. Por exemplo, Naamã. Naamã, ele tinha uma lepra. Ele estava precisando de um milagre. Né? Só um milagre na vida dele. Ninguém podia curar ele da lepra, só Deus. Existe coisa, gente, que a gente, não adianta a gente recorrer ao A, o B, o C, o B. Você vai no alfabeto todinho, depois você vai voltar para Deus. Porque não tem como ninguém resolver para você. É só Deus que pode fazer aquilo ali. Por isso que a gente vai até falar sobre esse tema hoje, que a pior loucura que uma pessoa faz é ela se afastar de Deus. Isso aí, meu irmão, se você soubesse o peso que isso está para a tua vida, porque com Deus é uma coisa, sem Deus é outra, totalmente diferente, não tem nem comparação, entendeu? Então, o Naamã, ele tinha uma lepra, e aquilo ali só Deus podia livrar dele daquela lepra, mas ninguém. A medicina não podia dar jeito, a família dele não podia dar jeito, o dinheiro não podia dar jeito. E tem gente que tem amor ao dinheiro como se o dinheiro fosse salvar ela ou ele, como se o dinheiro fosse salvar a família. Não salva, não, irmão. O único que pode libertar lá um parente lá, pode salvar, levar para o céu, é Jesus. Tem esse negócio de pix com Jesus, não, isso aí, entendeu? Salvação com Jesus é fé, obediência. Não tem esse negócio de dinheiro. Então, o Naamã, ele era um cara que ele era patente alto. Ele era general lá, mandava todo mundo, tinha dinheiro, mas não tinha condições de se livrar da lepra. Porque a lepra não tinha cura. Podia gastar o dinheiro que fosse, o dinheiro todo. E na Bíblia também fala sobre uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue, não é isso? Fala sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e era outra também, que ela já tinha gastado tudo que ela tinha, com muitos médicos. Quer dizer, todo o dinheiro que ela tinha, ela gastou com tudo quanto é médico. Quer dizer, e nada adiantava, cada dia ia pior. Quer dizer, que com todo o dinheiro que ela tinha, ela não conseguia se livrar daquela doença. Você entendeu? Às vezes a pessoa tem uma doença, às vezes a pessoa tem um problema na família, tem um problema no casamento. Às vezes a pessoa tem um parente que você vê que está se afundando, você quer ajudar, mas a pessoa não escuta. Às vezes a pessoa está se acabando no vício, igual eu quando vim lá de Jesus, né? Eu vim para a presença de Jesus, eu era viciada em cocaína. Eu comia praticamente cocaína, eu era viciada em cocaína, bebida, cigarro, e tudo isso eu era viciada mesmo. Se eu tivesse milhões de dinheiro, eu não teria conseguido me livrar daquilo ali. Do jeito que eu era, eu não teria conseguido.
Eu consegui porque eu me aproximei de Jesus. Quando você se aproxima de Jesus, você começa a ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando eu comecei a ouvir a palavra, fui entendendo Jesus, Jesus foi entrando no meu coração e aquilo saiu mesmo. Vai fazer o quê? 13 anos que eu fui liberta. E graças a Deus não sinto a vontade nenhuma. Então, aquela mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo que tinha, mas não conseguiu resolver o problema dela. Você entendeu? Às vezes a pessoa, mas se eu tivesse muito dinheiro, eu fazia um tratamento e ficava curado. Se tivesse muito dinheiro, não é dinheiro, você tem que ter Jesus. Jesus é o único que é o caminho, a verdade e a vida. E quem é Jesus? A Natasha ontem fez uma pregação sobre isso, né? Segredo da sua vitória. É você ouvir o Evangelho, ouvir a palavra. Porque Jesus, ele é verbo, Jesus é a palavra. Jesus e a palavra de Deus é a mesma pessoa. Você entendeu? Quando você ouve a palavra, Jesus Cristo está entrando dentro de você. Que ele é palavra. Está escrito? E quando ele entra, é ele que te liberta. Se você tiver um ódio, que de repente a pessoa às vezes tem um ódio que está acabando com ela. Porque o ódio é mais ou menos assim, é como se fosse um veneno que você toma com raiva do outro. Mas quem vai morrer? É a própria pessoa que morre. Porque o ódio faz mal para você, não faz mal para a pessoa que você está com ódio. E agora você está cheio de problema de saúde, é esquisito. Eu já teve 2 irmãs aqui na igreja que morreram por causa de ódio. Aqui exagero, sério. E eu avisei ela, falei, irmã, para com esse negócio. Você fica assistindo. Porque eu falei para ela tinha uma filha que vira e mexe, a gente ficava assim, discutindo. E eu falei para ela, pega a peça de roupa, a fotografia da sua filha e traz para a igreja. Vamos orar, porque isso que está atacando a sua vida, isso é um espírito. Tem gente que fala, tudo é demônio, não é nada, você levou isso. Mas é assim, gente. Pode ter certeza que é. E eu falei para ela, pega a peça de roupa, traz. E vamos orar pela sua filha. Para esse espírito sair da vida dela, aí ela vai passar a te tratar bem. Com carinho, com amor. Pastor, eu não acredito. Irmão, eu tratava minha mãe muito mal. Eu xingava minha mãe. Você não tem ideia como é que eu era. Eu era terrível. Eu xingava minha mãe, maltratava minha mãe. Falava mal dela para todo mundo, metia o palha, brigava, discutia com ela. Aí depois que eu ouvi a palavra de Jesus que me libertou, hoje eu não tenho mais coragem de fazer isso com minha mãe. De jeito nenhum. Você entendeu? Então por isso que eu sei que são espíritos que estão agindo lá na vida dela para acabar com ela. Colocar uma raiva, um ódio, um troço lá, que ela vai discutir. Já reparou que na hora que você discute com a pessoa, seja marido, filho, você já reparou que você não se sente bem? Não? Às vezes o coração da pessoa fica... Já viu? Acelera. Você sente um tremor no corpo, às vezes tem uns que sente um pouco de falta de ar. Mas por que isso? Você está sendo atacado por um espírito. Aquele demônio já usou a pessoa para tirar você do sério. Agora está tentando atacar você para te dar um ataque cardíaco, alguma coisa assim. O negócio dele é roubar, matar e destruir. E aí eu falei para ela, para de ficar discutindo, batendo boca. Isso é um espírito que está na sua vida. Uma hora dessa acontece uma coisa com você aí, se o espírito dá um infarto, alguma coisa, a senhora vai acabar. Mas tem pessoas que ouvem o conselho do homem ou da mulher de Deus. Tem pessoas que não ouvem. E a palavra de Deus diz, nem todos obedecem ao evangelho. Quem obedece consegue sair de problemas. Não obedece. Aí eu avisei a ela, cuidado com esse troço de ódio.
Às vezes você tem uma pessoa que se odeia, você tem que limpar seu coração. Ah, Deus que me perdoa, aquela pessoa, eu não perdoo de jeito nenhum. Não precisa você ficar andando junto com ela. Às vezes tem pessoa que é difícil você conviver com ela. Às vezes a pessoa está cheia de uns troços negativos. Mas pelo menos se você perdoa e limpa seu coração, ela lá, você aqui, mas o seu coração limpo. Tirar o ódio, a mágoa, isso faz mal, isso traz doença. A outra que tinha aqui, ela morreu com um tumor no seio dela. A gente orava, o próximo não saía. Quantas pessoas que já foi curada? Já teve pessoas que curaram de câncer no colo do útero. Vocês têm visto esse testemunho? Pessoas curadas de leucemia, pessoas curadas de diabetes, pessoas curadas de ataque de epilepsia, pedra nos rins e outras coisas. Quantas pessoas foram curadas, gente? Pessoas que não enxergavam, a filha da Juliana, ela não enxergava de uma vista. A menina até hoje ela enxerga normalmente. A Marisa, que tinha um espírito de loucura, foi lá na clínica com esse psiquiatra, aquela coisa toda, né? Tinha aquele espírito de glutonaria, que ela comia, até a ambulância ali da lavagem era. Hoje ela está liberta. Quantas pessoas já foram libertas aqui? Mas por que a Lucia não foi? Aquele tumor dela não saía de jeito nenhum, porque ela tinha um ódio. Ela tinha uma pessoa, um irmão aí que ela se desentendeu, não é irmão de sangue não, um irmão, uma pessoa que ela se desentendeu, há muitos anos atrás, e ela carregava aquela pessoa no coração. Falava da pessoa, via que ela tinha, vinha aquela ira, aquele ódio. E eu sempre falava para ela, irmã, perdoa esse cara. E tira esse cara do teu coração. Não precisa você ir lá andar junto com ele, não. Quando você estiver orando, fala com Deus, Deus, eu estou perdoando essa pessoa. Tira essa pessoa do meu coração. Tira esse ódio, essa mágoa. Me ajude a amar essa pessoa. Mesmo que a gente não dá para a gente conviver, mas pelo menos ela lá no canto dela e eu aqui. Mas eu não quero guardar nada do meu coração. Eu dei tanto conselho a você. Mas ela não queria abrir mão do ódio. Aí aquele tumor descia, aquela secreção com sangue, sabe? Coisa horrível. Foi indo, e eu aconselhando ela. Eu lembro que a última vez que ela veio aqui, ela foi lá em casa. Aí apertou a papainha, eu fui atender ela. Ela, irmã, deixa eu te mostrar aqui. Aí chegou perto perto da escada, assim, do meu portão. Aí olha aqui como é que tá, aí descendo aquela secreção do pus, né? E eu falei para ela, Lucinha, eu vou orar por você, mas você precisa limpar seu coração. Tirar mágoa, ódio, perdoar quem você tem que perdoar. Mas eu já perdoei. Aí depois disso ela não veio mais aqui. Aí eu tive que passar e ir lá na casa dela. Até que um dia eu fui lá junto com a Rosângela, né? A esposa do Ronaldo foi comigo, a Rosângela foi a minha irmã. Nós fomos lá e disse, não, esse dia não foi minha irmã, não, foi só a Rosângela. Não foi só a Rosângela. Aí, quando eu cheguei lá, ela estava lá deitada, não estava conseguindo levantar direito. E aí ela falou assim, eu pedi, pastora, para te chamar aqui, a senhora orar por mim. Aí eu sentei na beirinha, assim, do lado da cama dela, e eu falei com ela, sim, eu vou orar por você. Mas Deus me trouxe aqui por uma oportunidade, porque Ele quer te ajudar. Se limpar o seu coração. Perdoar quem você tiver que perdoar. Pastora, mas eu já perdoei. A Rosângela não viu isso, tá? Ela deitada, não estava aguentando mais andar direito. Ainda uma talba lá, sem querer, caiu no rosto dela. O rosto dela estava todo arrebentado, todo roxo. E ela, naquele estado, aí eu falei para ela, e aquele irmão, Lucinha, que você falou que você não se entendia com ele,
Você perdoou ele. Aí ela falou assim mesmo, aquele desgraçado que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu estou olhando para ela assim. Eu disse, se você perdoa, você está chamando ele de desgraçado. Pastor, não. Eu queria que a senhora orasse. Eu falei, tá bom. Aí eu botei a mão na cabeça dela para orar. Nunca me esqueço disso. Pode perguntar a Rosângela, que a Rosângela já viu tudo. Quando eu botei a mão na cabeça dela para orar, eu já tinha orado ela várias vezes, mas naquele dia foi diferente. E quando eu botei a mão na cabeça dela para orar, eu ouvi uma voz falando comigo, é a última vez que você vai orar por ela. Aí eu também não falei nada, eu orei ela e tal. E aí eu fui pro portão e o casal de idoso, né, que tomava conta dela, eles foram me levar eu e a Rosângela até o portão. Aí veio falar comigo, pastor, a gente está arrumando uma instituição, arrumando um lugar que possa tomar, assim, no hospital, não sei, alguma coisa que possa tomar conta dela. Por quê? Ela está fazendo quimioterapia, então ela vomita a casa toda, entendeu? E a minha esposa, que já era uma coroinha também, cabeça branca, ela não está aguentando limpar, ela não está aguentando cuidar da Lucinha. Aí eu falei assim, olha, eu sei que o Evangelho é boas novas de salvação, é boas notícias. Então, o que eu gostaria de falar é boa notícia. Só que eu, como pastora dela, eu vou te falar uma coisa. Vocês nem vão precisar arrumar a instituição. Eu falei, mas por quê, pastor? Porque a Lucinha vai partir. Vai, pastor? Vai. Porque a gente arrumar um lugar para o encontro, eu falei, não precisa nem vocês arrumar um lugar, não, porque não vai demorar muito. Aí eu vim para cá do outro, né? Poxa, eu ia falar diferente, mas foi isso que Deus me mostrou. E vim embora. Aí passou coisa de uma semana, mais ou menos. Aí a filha dela me ligou. Pastora, minha mãe foi embora. Aí depois o casal também passou aqui, olha, pastora, aquilo que a senhora falou, felizmente aconteceu, o Senhor faleceu. E ela foi embora cheia de raiva, cheia de ódio. Ela não abriu mão daquele mal. Porque isso é um troço que mata a pessoa, você, não mata a outra. Está mal para você. Entendeu? Porque o ódio, a mágoa, a ira, isso não é um sentimento de Deus, é uma coisa do inimigo. Aí, se ele entrar no coração da pessoa, ele vai trabalhar ali para destruir a pessoa. A mesma coisa foi a Isis. Eu falei que discutia com a filha dela. Eu falei para ela, irmã, não discute, irmã, traz a foto. O que aconteceu? A vizinha dela, que ela vinha com a vizinha, né? Isis estava meio sumida. Ela continuou discutindo com a filha. Um dia eu passei na rua, eu não fiquei lá na tomar conta da vida de ninguém, só prega, não obrigar a pessoa a me ver. Mas um dia eu passei na rua, estava lá brava discutindo, acho que era a neta dela. Entendeu? Eu falei, Jesus, a irmãzinha escura. A gente explica para ela parar com isso, mas ela continua. Entendeu? Deixa ela trazer a foto, procurar uma igreja, vamos orar. Não. O negócio dela era discutir, bater boca. Então ela estava brava igual uma coisa discutindo com a mulher na rua. E ela ficou meio sumida, ela tinha uns dias que ela não vinha na igreja. Aí a vizinha dela chegou aqui, pastor, a senhora não sabe o que aconteceu. Até a vizinha falou, a senhora não avisou tanta isso? Estava parada de estar discutindo, batendo boca? Eu não avisei. Ela não ouviu, pastor. Ela foi discutir com a filha dela, passou mal, começou a passar mal, ela teve um AVC. Falei, Jesus, por isso que ela não está bem com. Falei, meu Deus. Na hora da discussão, atacou o boneco dela lá, ela teve um AVC, ela está em cima da cama. Não está podendo andar. Vamos orar por ela. Ela ficou uma semana em cima da cama e morreu. A vizinha dela disse que na mesma semana a filha dela sumiu a casa dela, já estava com som alto lá.
Quem foi prejudicado? Oi? Ela, gente. A pior coisa que tem é quando a pessoa não ouve o conselho. Se ela tivesse ouvido o conselho, Jesus tinha libertado aquela vida, que liberta, gente. Liberta. Eu estou com cada testemunha aí, porque eu não posso contar os testemunhos, às vezes antes de se concluir. Mas eu tenho testemunho de filhos e filhas que estão sendo libertos de coisa forte. Eu tenho uma irmã aí que o filho dela só Jesus, ela mandava vídeo. Eu tenho vídeo dele, tadinho, doidão de droga, muita droga. Ele pendurado assim, não aguentava nem andar. E o menino está sendo liberto. Já tem um bom tempo que não usa droga, está indo para a igreja, não aqui, mas está indo com um coleguinha para a igreja. A mãe dele disse que agora vira e mexe, só pega ele com a Bíblia na mão, e aí? Ela é daqui, ela é membro daqui. Ela vem, traz a foto, mas não sei o quê, mas olha que obra que Deus está fazendo. Agora a pessoa de vez recorrer a Deus, a pessoa quer resolver na força do braço. Não pode deixar que seu brigar, aí o casamento acaba, entendeu? Família destruída, porque a pessoa não está recorrendo a Deus. A pessoa está resolvendo do próprio braço dela. Do próprio braço não vai. E aí é isso aí. Podia ter libertado a família, entendeu? Convertido a filha dela. E talvez a filha dela está até aí servindo a Deus com ela, mas ela não ouviu. Então, o Naamã, preste atenção, ele tinha uma lepra. Ele era leproso, ninguém podia resolver o problema dele, só Deus. Entendeu? Bom dia, coisa. Paz do Senhor, abençoe. Ele tinha um problema, ele tinha uma lepra, que ninguém podia resolver. Ele era um general, mandava lá, todo mundo tinha dinheiro, mas ele não tinha a solução para a própria vida dele, gente. Tem gente que, graças a Deus, eu não preciso de ninguém. Eu tenho meu dinheiro, entendeu? Não dependo de ninguém, o problema é meu. Mas, irmão, às vezes a pessoa tem o dinheiro, acha que não precisa de ninguém, mas não tem a solução para a própria vida. Precisa de Deus. Precisa de Deus, não tem para onde correr. A gente sem Deus é como se fosse assim, um navio perdido no oceano, sabe? Se tivesse ninguém para guiar aquele navio, para onde o vento vai, esse navio vai, não vai chegar a lugar nenhum. Aí o vento está batendo para lá, você vai andando, daqui a pouco o vento bate para cá, você volta de novo. Você está entendendo? Daqui a pouco ele vai para um lado, vai para o outro, vai ficar ali. Oi? Entendeu? Você não vai chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Está faltando lá um capitão, uma pessoa para dirigir aquele navio. Quem é esse capitão? É Jesus, irmão. Você vê que às vezes que a pessoa fez da vida, até hoje não ganhou nada. Aí a pessoa olha assim, que eu estou fazendo da minha vida, perdendo tudo. Igual eu contava no mundo da droga. Eu achava que eu era, entendeu? A rainha da coca preta. Churrasco no final de semana, não sei o que. Daqui a pouco, quando eu fui ver, eu presa nos vícios, com a minha vida no fundo do poço, minha família toda presa também, o meu marido também caiu junto comigo, aí ficava imagina um casal, eu e ele, cheirando, bebendo, fumando. Como é que era essa família? Tinha mais ordem, perdi a moral, e às vezes tinha vez que meus filhos tinham que carregar eu e ele para dentro de casa, doidão. Você entendeu? Perdi tudo, porque financeiramente você acaba chegando no fundo do poço, porque meu dinheiro, o nosso dinheiro é tudo para barraco, para boca de fundo. Não tinha mais aquele programinha de família. A minha tristeza é quando eu conseguia almoçar um dia de domingo com a minha família sem bebida, sem droga. Tinha que ter o próximo dele. Devendo todo mundo, passando vergonha, porque o dinheiro das compras, o dinheiro das dívidas, a gente caía dentro. Doidão já. Depois no outro dia. Entendeu?
Uma vez eu lembro que um homem foi lá cobrar um aluguel, e o Samuel, eu escutei nesse dia, eu estava assim, perto da porta, eu estou escutando o Samuel falar com ele, não, cara, mas aí eu não tenho dinheiro para te dar hoje, vou te pagar em tal dia e tal. E o cara virou assim para ele, pô, Samuel, você está de brincadeira, né? Vocês fazem churrasco aí todo final de semana, você não tem dinheiro para pagar o aluguel? Entendeu? Eu tinha que ficar me escondendo dos outros. Tinha um homem lá de coquinhozinho assim, que ele vendia pão. Eu comprava pão com ele para as crianças, daqui a pouco cadê dinheiro para comprar? Eu guardava o dinheiro para pagar o homem, daqui a pouco começava a beber e gastava tudo. E o homem chegava lá, eu me escondia dentro de casa. Chegava para ir a Natasha, né? Mas que eu não estou aqui não. Uma vez a Natasha chegou e falou assim, vai lá que eu não estou aqui não. Fiquei escondidinha, eu escutei lá na varanda. Minha mãe mandou dizer que eu não estou aqui não. Aí eu olhei na sombra, só as coquinhas do cara assim, em pé, assim. Irmão, era triste, eu estava dentro do mercado tranquilo fazendo as coisas. Daqui a pouco eu olhava um que eu devia. Aí já saía eu por trás da relaxa do leite. Eu tinha que sair do mercado às pressas. Que a pessoa já estava perdendo a paciência comigo. Tinha uma mulher que eu devia, ela misericórdia, uma senhora. Eu devia ela de quê? Sardinha, leite, aquelas latinhas de salsicha, porque o meu dinheiro ia tudo nos lixos. Aí depois eu tinha que pegar fiado para as crianças comer. Aí eu ia lá, gastava tudo nos lixos, ia lá, pegava a latinha de salsicha. E aquela mulher cresceu a dívida, não tinha como pagar ela. Rapaz, uma vez eu encontrei ela na rua, ela me esculachou. Eu estava devendo ela. E eu fugi dessa mulher igual um gato foge do pão. Com medo dela falar, né? Isso para mim de novo. Toda endividada. Então eu achava que eu estava, eu sabia que estava fazendo. Como que eu sabia que estava fazendo? Um dia minha ficha caiu, eu falei, meu Deus, como é que está a minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? Como é que está a minha família? Perdi tudo. Cheguei no ponto de descobrir no chão. Que não tinha cama, né? Meu guarda-roupa não botou de caixa. Para procurar uma roupa, só Jesus. Às vezes as caixas até rasgaram. Eu tinha que tirar tudo da lixeira. Você está entendendo? Cheguei no fundo do poço. As pessoas que eu amava, minha família, não tinha nem mais contato, porque eu fiquei com um bicho. Eu queria, assim, me destacar de todo mundo. Eu queria me afastar de todo mundo, que era para ficar à vontade, bebendo, fumando, cheirando. E às vezes a pessoa ia me visitar, queria me dar conselho. Olha, o que você está fazendo na tua vida? Eu não aceitava conselho, eu era marrento, eu era orgulhosa. Eita, eu estou pegando meu dinheiro. O que isso tem a ver com a minha vida, entendeu? Aí sabe o que eu queria? Eu quis me afastar de todo mundo para ficar à vontade, usando minhas coisas para lá, ninguém me incomodar. Depois é que eu vi que o diabo me afastou de todo mundo, perdi tudo. Por fim, o demônio acabou com o meu casamento, porque eu bebia, cheirava, ele também. A briga direto. Um falava uma coisa ofensiva para o outro. Às vezes tem palavra que é pior do que um tapa na cara. Aí depois ele foi embora de casa, aí ficou eu e tal. Aí eu comecei, né, a caminhar também com Jesus na igreja, onde eu fui liberta primeiro. E aí eu comecei a buscar por ele, orando por ele foi liberto também. Depois Jesus restaurou o nosso casamento. Mas foi uma linha que eu já fui na minha vida. Tudo isso porque eu achava que eu sabia o que eu estava fazendo. Não é assim, pessoal. O pior erro do ser humano é a teimosia dele, sabia? Achar que não precisa de Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Entendeu? Eu achava que eu sabia o que eu estava fazendo. Não sabia nada, irmão. Só Jesus na minha vida. Até que um dia eu decidi entregar minha vida a Jesus. Falei, Senhor, uma oração que eu fiz, não foi nem na igreja, foi no quintal da minha casa. Falei, Deus, eu fiz tudo errado. Eu destruí a minha vida. Mas
Eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Se eu achar que pode mudar isso aí, tem condições de restaurar. E aí eu fazendo uma oração, chorando muito, está muito triste, porque eu gastava cerca de 200 e pouco, 300 reais, de sexta para domingo, de sexta para segunda. E aquele dia eu tinha gastado quase 300 reais. E era segunda-feira de manhã, quando eu deixei de rezar, porque a gente gastava com droga, bebida. E chegou de manhã, eu não tinha R$1 para comprar pão para as crianças, mas tudo com fome. Eu não tinha nem de onde tirar. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Gastei dinheiro. E aí eu arrependida com aquilo ali, eu chorei tanto, e fiz uma oração no quintal da minha casa. Falei, Senhor, eu achei que eu sabia o que estava fazendo, porque é bom quando você abre seu coração para Deus, ser sincero. Eu errei, eu pensei que era do meu jeito, mas não era. Mas eu preciso do Senhor, e ali eu fiz uma oração ali, entregando a minha vida a Jesus. E a partir daquele dia para cá, nunca mais a minha vida foi a mesma. A partir daquela semana, eu já consegui. Chegou o final de semana, não bebi, não usei droga. Aquilo ali para mim era um milagre, gente. Do jeito que eu era viciada. E aí eu comecei a ir caminhando devagarinho na igreja. E agora estou aqui para a glória de Deus. Fui liberta. Meu esposo faleceu, mas quando ele faleceu já era liberto também. E mudou tudo. Agora, se eu continuo com aquela teimosia, com aquele orgulho, eu tinha me afundado. O Naamã era orgulhoso, sabia? Então, o Naamã estava passando uma situação de uma lepra que ninguém podia curar ele, só Deus. Nem dinheiro, nem família, como eu, né? Eu, quando estava lá atrás dessa situação, ninguém podia me ajudar, gente. Minha família não podia me ajudar, dinheiro não podia me ajudar. E se me desse o dinheiro na minha mão, eu não ia usar o dinheiro para me libertar, eu ia usar o dinheiro para usar mais droga ainda. Era viciada. Quanto mais dinheiro eu tivesse, era pior para mim. Entendeu? Então, o que aconteceu com o Naamã? Ele viu que ele precisava da ajuda, né? E o que ele foi procurar? Ele foi procurar. Tinha uma menininha que trabalhava lá na casa dele que falou assim: Oxalá. Oxalá significa quem dera. Oxalá. Eu não às vezes tem isso por né? Oxalá significa quem dera. Quem dera que meu Senhor tivesse em Israel, porque lá tem um profeta. O que é um profeta? Profeta é o mensageiro de Deus, irmão, aquele que prega a palavra, ou aquela que prega a palavra. Lá tem um profeta que restauraria ele na lepra. Se ele fosse lá naquele profeta, mais ou menos assim, ele ia ficar livre desse problema. Você entendeu? Se a pessoa ouvir Deus, ouvir o conselho de Deus, ela consegue se livrar do problema. E aí, o que ele fez? Ele escutou o conselho da menina e foi lá. Foi lá onde a menina estava. Onde o profeta estava. E aí, quando ele chegou lá na casa do profeta, o profeta não atendeu ele, mas mandou um obreiro lá falar com ele. Vai lá, fala com o seu Naamã, para ele ir lá e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E a carne dele será restaurada. E o rapaz foi lá e deu um recado. Deus usou o profeta para falar para ele o que ele tinha que fazer para ser livre daquele problema. Às vezes você vem na igreja, Deus está usando o pastor, está usando a pastora para falar para você o que você tem que fazer. Não é só a parte de Deus, irmão. Você está entendendo? Acho que o Naamã pensou o seguinte: é só chegar lá, pronto, orou, eu fui curado. Não. Ele tinha que fazer a parte dele. Às vezes nós achamos que vou lá orar, Deus vai fazer. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Pastor, qual é a nossa parte? Primeiro que a nossa parte é se aproximar de Deus. A nossa parte é buscar a Deus, que hoje a gente vai falar sobre isso, que é muito ruim quando a pessoa se afasta de Deus. Procurar uma igreja, procurar uma ajuda, procurar uma pessoa de Deus, como eu procurei, né? Que está no fundo do poço. Olha, a última saída agora é essa. Eu fui para a igreja assim, no tudo ou nada.
não vai procurar uma igreja, não vai procurar um pastor, não vai escutar um conselho. Eu sou meio currão. Você entendeu? E o Naamã, ele foi lá, só que o profeta não falou para ele, vai lá e diz que o Naamã já está curado. Pronto. Não. Agora ele vai fazer parte dele. Ele tem que ir lá 7 vezes e mergulhar no Rio Jordão. Pastor, mas por que mandou ele lá mergulhar? Que mistério é esse? Gente, preste bem atenção. Você vai mergulhar 7 vezes. Você vai ter que descer e subir as águas, não é? O Naamã, ele era um general, mas ele era muito orgulhoso. E Deus estava ensinando ele a ser humilde. Isso é um exemplo. Quando você mergulha, você desce. E o que você faz de novo? E sobe. Isso é um exemplo que para você subir, você tem que descer. Você está entendendo? Para Deus te abençoar, você tem que se humilhar. Você tem que se humilhar a Deus. Tem que aceitar. E o que é se humilhar? Aceitar o conselho de Deus. Deixar de ser cabeça dura. Deixar de ser mão e aceitar o que Deus está falando. Entendeu? E outra coisa, o Naamã era um general, ele estava acostumado a mandar em todo mundo, mas ele não estava acostumado a obedecer. E a gente com Deus, a gente tem que obedecer, pessoal. Ele estava acostumado a mandar todo mundo, mas obedecer ele não estava acostumado. Você sabe por quê? Ele não queria obedecer o profeta. Ele ficou indignado, não é? Dizia eu comigo, ele queria ser curado do jeito dele. Dizia eu comigo. Virei, né? O profeta vai colocar a mão em mim, vai orar e vai restaurará o leproso. Quer dizer, ele já tinha tudo armado antes de sair de casa. Chegar lá, só ele, o profeta bota a mão em mim e ora. Ele queria ser curado, mas do jeito dele. Não era do jeito de Deus. Tem muita gente que quer ser abençoada, mas do jeito dela. A pessoa quer ser abençoada, mas não quer ir na igreja, não quer procurar uma igreja, não quer ter um compromisso com Deus, não quer abandonar aquilo que está errado. A pessoa quer ser abençoada do jeito dela. Não funciona desse jeito, funciona do jeito de Deus, é do jeito que Deus está falando. E aí ele disse, e restaurará o leproso. Não tem rios lá em Parbá e Amã, muito melhores do que esse, Damasco. Ele queria escolher o jeito de ser curado, ele queria escolher o lugar de ser curado. Qual o rio que ele mandou? Oi? Você está entendendo? Ele mandou Jordão. Até a igreja você tem que observar isso. Porque quando eu comecei para a igreja, eu orei a Deus. Falei, Deus, já que eu aceitei Jesus, porque eu aceitei Jesus em uma igreja. Na Assembleia de Deus, lá no bairro Botafogo, onde eu morava. Eu aceitei Jesus lá. Assim, comecei devagarinho nessa época. Só que eu não fiquei lá. Logo depois a mulher lá me pediu a casa, na alugada e tal. Eu mudei e voltei para Luz de Lemos. Eu já morava aqui na Luz de Lemos. Quando eu voltei, eu não estava indo em igreja nenhuma. Eu comecei a orar a Deus. Falei, Deus, agora que eu estou começando a querer ir para a igreja, me mostre qual o lugar certo. Eu queria ir para um lugar onde o Senhor vai me ensinar a verdade, verdadeiro evangelho que liberta. Porque eu demorei muitos anos para vir. Então, agora que eu vim, eu quero que o Senhor me leve no lugar certo. Vamos não ficar por aí batendo cabeça. Eu orei a Deus. Aí foi onde eu ouvi o pastor Móvel pregando na rádio. Entendeu? Aquela palavra me falou comigo. Botei de novo, falou comigo. Falei, poxa, se eu soubesse, se essa igreja não fosse tão longe, eu ia nessa igreja. Só que depois eu descobri que era na esquina da minha casa, a igreja. Aí foi onde eu fui, ouvi o evangelho que me libertou daquilo tudo, e eu estou lá até hoje. Até o lugar tem um lugar certo para você ir. Não é de qualquer maneira. Você quer ser abençoado num lugar onde não é a propósito de Deus. Quer ver? Depois que eu estava lá no pastor,
Aí eu resolvi, não sei o que deu na minha cabeça, que eu saí para outra igreja. Fiquei 1 ano na outra igreja. E lá onde eu estava, na outra igreja, não é que a igreja era ruim, não, mas para mim não dava certo lá de jeito nenhum. Não dava certo para mim, as coisas, a pessoa ia rolar tudo. Pastor, mas não é tudo igreja? Não, irmão, mas aí é que tá. Eu voltei lá para o pastor Gomes, Jesus me trouxe de novo. Hoje em dia, eu sou uma pastora de uma filial de lá, não era para mim estar lá naquela igreja. Porque Deus tinha esse propósito aqui para mim. Você está entendendo? Se eu ficasse lá, hoje eu não seria uma pastora aqui. Então Deus sabe o que faz, gente. Até o lugar certo Ele envia você ali, ó. Por exemplo, quer ver? A Lídia era uma mulher que ela ouvia, ela nos ouvia, era mais de um, sei lá quantas pessoas ela ouvia. E ela era uma mulher de Deus. Só que Deus abriu o coração dela para ouvir, ficar atento. E quem dizia? Porque Deus queria que ela ouvisse quem? Senão Deus não falava Paulo, falava o que qualquer apóstolo dizia. Não, mas tinha que ser também o Paulo. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa deixa de ser abençoada por causa disso. Ele queria se curar do jeito dele, no lugar que ele queria que ele escolhesse. Você está entendendo? Às vezes tem pessoas assim, mas tem uma igreja mais pertinho da sua casa. Não, mas às vezes não é aquela. Que nem ele estava falando, né? Ele estava falando, ainda mais que tem rios melhores, não tem, mais ou menos assim, pertinho de casa, mas não era aquele que Deus queria. Quantas vezes eu já saí daqui no começo que eu vim para cá, eu não tinha dinheiro para pagar Uber, não tinha nem Uber na época. Às vezes eu saía daqui a pé lá para o Postomóvel. A pé para assistir o culto lá. Não tem um montão de igreja por aqui. O que eu ia fazer lá? Porque é lá que Deus fala comigo, é lá que eu fui liberta, é lá que Deus opera na minha vida. Você está entendendo? E aí, o que aconteceu? Ele foi falando no meio do caminho que ele ia se lavar as 7 vezes. Mas aí eu sempre usou alguém, né? O obreiro deles, os rapazes que estavam com ele, ou meu pai. Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, tudo bem. Mas ele não pediu, ele pediu só você se lavar 7 vezes. Aí não. Tá. Aí convenceu ele que foi lá. Aí lavou o primeiro, lavou o segundo, lavou o terceiro, nada. Lavou a quarta, nada. Lavou a quinta, nada. Lavou a sexta, nada. Lavou a sétima, na 7ª vez. Certinho, conforme a palavra do nome de Deus. Ele ficou limpinho da lepra. Ele ficou tão feliz, que ele voltou lá no profeta para querer dar presente para o profeta. O profeta falou, não quero nada seu. Entendeu? Hello, E aí o que aconteceu? Vou botar aqui. Então, ele foi curado. Você imagina a alegria da família de Naamã, da esposa de Naamã, se ele tinha filhos, porque aquela lepra acabou o casamento dele. Nem que se envolver com uma pessoa coberta de lepra, aquilo era altamente contagioso. E sabe o que é lepra? Lepra é uma doença que a carne da pessoa vai desfazendo, fica saindo aquela secreção, pus, do sangue, coisa terrível. Desfaz, parece que a carne da pessoa está derretendo, troço terrível. É a cabeça, o olho, tudo quanto é lugar. Como que ele se envolvia com a mulher dele? Desse jeito? Como que ele ia abraçar um filho, abraçar uma filha? Ele não ia querer abraçar o filho para passar a lepra para o filho. Sim, entendeu? Era uma tristeza para a família, mas imagina quando ele chegou lá, bonzinho curado. Que alegria que a esposa, os filhos não devem ter ficado. Mas por que isso? Porque mesmo meio durinho de coração, ele obedeceu. Se ele não obedece, ele ia morrer leproso. É como eu, se eu não procurasse uma igreja, eu tinha morrido naquela vida minha. Entendeu? E quando eu comecei aí, um montão de gente ficou contra mim, até meu próprio marido
vezes eu deixava, a gente saía junto, bebia junto, cheirava junto, fazia tudo junto. E aí eu comecei a ir para a igreja, tinha dia que ele queria ir para a bagunça e eu queria ir para a igreja. Ele começou a querer ficar contra mim. Eu falei, não. Eu não vou desistir, porque eu sei que só Jesus pode me salvar. O meu marido não pode, ninguém não pode. Se eu não correr atrás da minha libertação, eu vou morrer assim. Entendeu? Tem coisas que você não fizer por você, irmão, ninguém vai fazer. É uma atitude sua com Deus. Tem gente que virou fanático agora só quer saber de igreja. Irmão, mas você que sabe onde seu carro estava doendo lá no mundo. Você que sabe onde que estava apertando. Você que sabe como você estava sofrendo. Então, quer saber? Deixa falar quem quiser. Estou na igreja mesmo, estou com Jesus mesmo. Se quer me chamar de falar de problema, mas eu sei que eu passei da onde Jesus me tirou, gente. Não foi uma lepra física, mas era uma lepra espiritual. Um troço colado na minha vida que eu não conseguia me livrar daqueles vícios, não conseguia me livrar daquilo tudo sozinha. Jesus me libertou. Entendeu? Então, é onde eu estou falando. Tem coisas que não dependem mais de Deus. Tem coisas que estão dependendo de você. O Naamã, Deus já usou o profeta, já falou o que ele tinha que fazer. Agora a decisão era dele. Se ele resolvesse não se lavar naquele rio, quem iria ser prejudicado? Ele mesmo, ele ia morrer leproso. Se eu não me rendo a Deus, o prejudicado sou eu. Deus não continua sendo Deus. Se eu não faço o que Deus está falando, o prejudicado continua sendo eu. Então não tem para onde correr. Você escutar um conselho pode salvar a sua vida. Glória a Deus. Vamos dar um pulinho lá no livro de Mateus. E isso aí ajudou a minha família também, não foi só eu. Porque por causa da minha libertação, Jesus, através de mim, eu buscando a Deus, libertou meu marido, libertou o filho, libertou tudo. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus, minha famíliazinha está aí na mão de Deus. Liberto, e assim a gente vai orando para consertar um bocadinho daqui, um bocadinho dali que está falta, mas graças a Deus, Deus está guardando, está protegendo também. Glória a Deus, principalmente nesse mundo de hoje em dia. A gente vive no final dos tempos, gente. A Bíblia diz que o mundo já é maligno, a gente vê tanta coisa ruim. Como o diabo tem destruído famílias, tem destruído casamento, tem destruído filhos. Quantos jovens aí têm morrido, gente? Nos vícios, amizade, entendeu? E outras coisas mais. Às vezes sai, não volta mais. Então a gente tem que se apegar muito com Deus, irmão. Muito com Deus. Glória a Deus. Ele é o único que pode salvar, guardar a gente, a nossa família de todo mal. Ele é o único, não tem outro. Não tem mais outro Deus. Por isso que a gente nunca deve se afastar dele. Entendeu? Nunca. E se afastar de Deus, deixa eu te explicar. Se afastar de Jesus, não é você, eu não vou para a igreja para afastar, não vou para a igreja para afastar de Jesus. Não é isso, não. Às vezes a pessoa pode estar afastada de Jesus dentro da igreja, sabia? É quando a pessoa quase não vem escuta, não presta atenção na palavra, não ouve a palavra. Jesus, ele é eterno. Você nunca deve se afastar da palavra de Deus. O seu tempo de ouvir a palavra, isso é precioso, é em primeiro lugar. Que a pessoa pode estar afastada de Deus dentro da igreja, quando não ouve mais. Ou tem gente, presta atenção, às vezes a gente vai cuidar, pastor, não, a gente tem que falar. Você come uma vez por semana? Quem come, geral, você toma café, almoço, só uma vez por semana, levanta a mão. Ninguém de vocês? Por que você não come uma vez só por semana? Até a pessoa que está fazendo dieta não consegue comer uma vez só por semana. Porque se você comer uma vez por semana, seu corpo vai ficar fraco. Daqui a pouco
você está com vestígio, não está enxergando direito, está caindo pelos cantos, não é isso? Só que nós somos de natureza tríplice. Preste atenção nisso aqui. Nós somos um espírito, moramos no corpo e possuímos uma alma. Entendeu? O seu corpo vive de comida, água, alimentação, não é isso? Se você parar de comer uma semana, vai ficar ruim para você. Até para você trabalhar vai ficar ruim. Você vai querer trabalhar, não vai conseguir. Mas o seu espírito, ele também come. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Então nós não vivemos só de comida. O nosso espírito, o alimento dele é a palavra de Deus. E quando você não alimenta o seu espírito, a tendência é ele enfraquecer. Daqui a pouco você não tem mais graça, não tem mais prazer em orar, você já está andando esquisito. A sua carne começa a mandar em você, você começa a maltratar todo mundo, até com a família dentro de casa. Até com a família dentro de casa você não tem paciência mais. E a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio que está negando a fé. O seu primeiro rebanho é a sua família. Eu não posso chegar aqui na igreja, Dona Maria, meu amor, Pai do Senhor, Rose. Chego lá, Natasha, e aí? Não posso fazer isso. Aí não, aí quer dizer que, como que funciona isso? Eu faço acepções de pessoas? Jesus não faz acepções de pessoas. Jesus mandou a gente chamar o nosso próximo. Entendeu? Então, quer dizer, eu amo, digo que eu amo você, mas não consigo amar meus próprios filhos, não consigo amar a minha família. Você está entendendo? Mas por que isso está acontecendo? Porque você não está alimentando o seu espírito. Você se afasta da palavra e duas tendências. O seu espírito vai ficar fraco, você vai ficar mais vulnerável a cair em tentação e corre o risco daqueles espíritos que saíram da sua vida devagarinho querer voltar tudo de novo. Você tem que vigiar. Entendeu? É por isso que eu estou falando, se a pessoa come uma vez por semana, quer que a pessoa vai na igreja uma vez por semana. Tá bom. Tem gente que é tanto tá de crente domingueiro, né? Só no domingo. Fica você sem comer, como só domingo para ver se vai dar certo. Você tem que se alimentar da palavra, irmão. Tem que ir na igreja, isso é um tempo principal da sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Pastor, mas eu não vou, eu estou correndo atrás. Você está fazendo errado. Mesmo que você está correndo na frente, não atrás. E segundo que lá no livro de... Como é que é? Deuteronômio está dizendo o seguinte: se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti. Quando você põe Jesus em primeiro lugar, pode ter certeza que as portas vão se abrir. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é a palavra de Deus, o conselho de Deus, a direção de Deus. Aí ele diz: se as demais coisas, que é o que você precisa, ele disse que vai ser o quê? Acrescentada na sua vida. Mas para você buscar primeiro quem? A Deus. Tem gente que faz o contrário. Mas eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu preciso de problema, você vai continuar cheio de problema, porque você não está buscando aquele que é para resolver o seu problema. Entendeu como é que funciona? Você não está botando Jesus na frente do barco, você está deixando ele lá atrás. Os discípulos passaram uma tempestade terrível por causa disso. Em vez de botar Jesus na frente do barco, para dirigir aquele barco, não. Botaram Jesus lá atrás, arrumaram uma almofadinha para ele dormir lá atrás na ponta do barco. Se levantou uma tempestade terrível e eles não sabiam o que fazer. Quando imagina: Senhor, não te importa que perecemos? Jesus se levantou e foi lá e repreendeu a tempestade. Quer dizer, eles botaram Jesus em segundo
lugar, se levantou e deixar. Entendeu? Jesus tem que estar na nossa frente. Deixa aí no Mateus rapidinho, vamos lá no livro de João. Olha o que está escrito aqui. Ó. Ele tem que ir à frente. Amém? Senão fica o contrário. Ó, João 10. João capítulo 10. Não parecia não, mas essa noite choveu um pouquinho, né? Por isso que eu já cheguei com um pouquinho tarde, já tomei com sono por causa disso. A gente oramos a Deus, mas tem que ficar alerta, né? Aí toda hora, eu só fui conseguir pegar no sono, eu não cheguei a assistir assim. Olha lá, eu e esse vizinho aqui. Às vezes quando eu dava uma olhadinha, ele também, né? Principalmente com as coisas da igreja que estavam tudo aí. Do nada, aquela pancadinha de chuva. Oi? É, entendeu? Agora até que eu tinha um cochilinho antes de quando eu chegar. Então ele está falando aqui, ó. João 10, lá no versículo 1. Acharam aí? Ele está dizendo assim, ó. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, Jesus, né? As ovelhas somos nós. E aí este porteiro abre e as ovelhas, o que ela faz, gente? Ela ouve a sua voz e as chama pelo nome, as suas ovelhas, e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai aonde, gente? Esse aqui que eu queria que você entendesse. Vai aonde? Vai adiante delas. E as ovelhas fazem o quê? O segue. Vamos dar uma paradinha aqui? Jesus tem que ir aonde na sua vida, pessoal? Adiante, na tua frente, não atrás. E as ovelhas fazem o quê? Segue Jesus. Hã? Você está entendendo? Sim ou não? Você tem que seguir Jesus. Jesus tem que ir na sua frente. Você tem que botar ele em primeiro lugar. Adiante de você. Não atrás. Pastor, mas como que eu posso botar Jesus em primeiro lugar na minha vida? Você tem que buscar o reino dele, a palavra dele. Não se afastar da palavra. Ter seu tempo de ir para a igreja, orar. Botar ele em primeiro lugar. O que a palavra está dizendo sim é sim, o que ele está dizendo não é não. É isso. Tudo na sua vida você tem que olhar. Jesus está aprovando isso que eu estou fazendo. Jesus aprova o jeito que eu trato a minha esposa. Está na palavra? Hã? Porque tem um versículo na Bíblia que fala para o marido que ele não... Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Você tem que botar Jesus em primeiro lugar e você ver se o que você está fazendo, se Deus está aprovando. Jesus aprova? Sim. Ou Jesus não aprova? Quem é Jesus, gente? É a Deus, é a palavra. Você vai fazer, você vê se a palavra está aprovando. Se está aprovando, você está botando Jesus na frente. Se não está, você está botando Jesus lá atrás. Você não está indo, não está seguindo Jesus. Não está seguindo a palavra, está seguindo a tua cabeça. Se eu ajo de qualquer maneira, sem consultar a Deus, eu faço totalmente diferente do que a Bíblia está falando. Então, eu não estou seguindo Jesus. Eu não estou seguindo o conselho de Deus, eu não estou seguindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, você tem que seguir ela, você tem que ver o jeito que eu estou vivendo. Está de acordo com a palavra? Está compatível?
O jeito que eu trato meu marido, minha esposa, está compatível. O jeito que eu trago os meus filhos, a minha família, está compatível com a palavra? Sim ou não, pastor? Não está, não. Então você tem que alinhar a sua vida com a palavra, tem que voltar atrás, irmão. Você tem que seguir Jesus. Jesus, me perdoa, fiz desse jeito. Agora eu quero fazer do seu jeito. Tem que ser assim, gente. Se a gente não fizer um conserto com Deus, a gente vai ficar dando. Nem o pastor Bob diz aí, rua trava toda a vida. Você quer sair dali no conserto, tudo trava, fecha tudo. E nem sempre é um deserto, um deserto é a gente. Entendeu? E mesmo assim, o povo demorou tanto tempo no deserto, por quê? Por causa do deserto? Porque o deserto era demorado? Por causa dele mesmo. E eles ficavam, por isso que eles ficavam. Entendeu? Fazia bezerro, murmurava, eles é terrível, eles ficam lá, vagando no deserto. Entendeu? A coisa é séria. A coisa é séria, gente. Ouviam onde estava e resolviam no deserto. É verdade. Porque deu ruim para eles ali. Porque Deus estava querendo botar eles na terra boa, mas eles não aceitavam. Era aqui, ó. Colossenses 3, versículo 18. A terra prometida, irmão, a gente toma posse pela obediência. É um exemplo lá, né? Quem entrou na terra prometida? Os obedientes, os que perseveraram na palavra, os que aceitaram a palavra. Entendeu? Então a gente vai entrar no lugar da bênção, a gente precisa se esforçar. E sozinho você não consegue, você tem que pedir força a Deus. Tem que ser uma pessoa que ora. Ah, mas Deus não vai ouvir minha oração. Mas quem disse para você? Deus ouve a oração de todo mundo, gente. O cara pode estar lá dentro da cadeia, pode ter estupado, pode ter matado. Que isso, pastor? É um monstro. Mas Deus ouve a oração do monstro. Quem ouve, se ele orar, Jesus diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma jogará, eu não lançarei fora. E Deus, ele veio para os pecadores para que se arrependam. Se o cara se arrepender, ele salva. Lembra aquele ladrão que estava lá do lado da cruz? Com Jesus? Aqueles que se diziam santinho, que era de Deus, crucificaram Jesus, não foram salvos. Agora existe um ladrão do lado de Jesus, roubou, aprontou, sei lá mais o que ele fez. Ele criou Jesus aqui, irmão. E já Jesus falou para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Salvou o ladrão, ele se arrependeu. Jesus salva quem se arrepende. Jesus perdoa quem se arrepende. Jesus restaura a vida. Não interessa o que você já fez na sua vida. Você pode ter feito a pior pecado na tua vida toda. Mas se você se voltar para Deus, coração quebrantado, pedir ajuda dele, ele te ajuda. Entendeu? Ele te perdoa e muda a sua história. Aí ele está falando aqui, vamos lá. Colossenses 3, versículo 18. Acharei? Olha o que está escrito aí, ó. Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Não é isso? Agora preste atenção nesse versículo 19. Vós, marido, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Você entendeu? O que mais você acha é o marido irritado, porque deu ruim no trabalho, ele não conseguiu receber o que ele queria, mas então o que a mulher tem culpa disso? Hã? Tá nervoso, tá nervosa, caça um cantinho e vai orar, gente. Não é porque tem um louvor que fala sobre isso, não, mas é a verdade. Você sente que às vezes você não está num bom dia. Diz que a Bíblia fala sobre o dia mal, né? Às vezes seu dia não foi legal, você não está muito legal. Procura um lugarzinho, explica a família, gente. Não é nada com vocês não, tá? Mas eu preciso de um tempinho, vou orar um pouquinho e tal, vou deitar um pouquinho, sei lá. Você vai lá e vai orar a Deus, vai se acalmar, depois, cabeça fria, você vai e conversa com a família.
Porque não é legal você descontar o troço nos outros, que não tem nada a ver. Aí depois você, não, eu estava de cabeça quente, eu venci o boleto, mas não sei o quê, mas poxa, mas você já arrasou a pessoa, que a pessoa tem culpa do boleto. Venceu o boleto, não tem como pagar, vamos orar, gente. Vamos procurar um cantinho, até se os dois orar juntos, até melhor. Até melhor se os dois orar juntos. De vez em ligar, discutir e orar. Entendeu? É isso que tem que fazer. Agora o cara se irrita, está todo mundo mal dentro de casa. Você saiu da palavra de Deus. Você não está seguindo Jesus, você está seguindo outra coisa. Entendeu? A mesma coisa é a mulher. Mulher também, de vez ela ia orar lá, quer arrumar mal tumulto, então você saiu da presença de Deus. Entendeu? Eu e meu marido, quando a gente tinha uns probleminhas, porque família, não existe uma família perfeita. Não tem nada dentro de casa. Não existe, né? Não existe. Às vezes marido e mulher se desentendem por causa de filhos. Filho de cabeça dura, não quer obedecer. Aí tem marido que bota a culpa da mulher, por causa de você fica fazendo legal pra ele, pra ela. Entendeu? Aí não, a culpa é sua, a culpa é minha. Entendeu? Se desentende. Aí tem problema com família, o que a pessoa tem que fazer? Eu fazia isso com meu marido e até hoje eu faço isso lá em casa. Vou mostrar pra você. Você tem que fazer isso aqui, ó. Você tiver bater boca, discutir, você vai fazer isso aqui, quer ver? Mateus 18. Não vai resolver. Vai resolver. Se discutir, se um tratar mal o outro vai resolver, vai piorar as coisas. Porque antes você está com boleto e problema com o filho. Agora você está com boleto e problema com o filho e problema com o seu marido. Ou com a sua esposa, entendeu? Você vai arrumar mais um problema. De vez de diminuir, vai aumentando. Discutir com a minha esposa que eu estava com problema com o filho e com o boleto. Agora você está com problema com o filho, com o boleto e com a sua esposa. Vai piorando a situação, gente. Discutir, se aborrecer, funcionar, senão não vai funcionar. Aí tudo bem, isso aí todo mundo se aborrecendo por aí, todo mundo resolveu o problema. Não é assim não, gente. Não é assim que funciona. Eu falo isso para você porque naquela época o meu marido estava vivo. Hoje, lá em casa, a responsabilidade é minha. Mesmo meu filho, mãe, tem que comprar isso. Tem que comprar, cadê? Boleto já venceu. Agora quem tem aplicativo no banco? Tem ninguém? Eu não estou falando mal desse aplicativo não, mas a única coisa ruim, né, é que ele fica lembrando do próximo boleto. Ele caça nas boletos todinho da casa, em outro lugar. Aí você está lá tranquilo, né? Daqui a pouco, seu boleto vence amanhã. Ele fica caçando o boleto todinho, pois eu tenho, não é só dele não, mas de tudo quanto é lugar. E toda hora eu te lembrando do boleto. Você não está entendendo? Eu tenho que pagar o que eu quero. Olha, o prazo vence amanhã. E eu, hoje em dia, que estou no lugar de cabeça da família. Você está entendendo? Então, às vezes eu tenho lá, eu oro a Deus, a gente tem que ficar, se você confia em Deus, você não tem que ficar andando preocupado. Mas às vezes quando aperta um pouco no coração, dá aquela preocupaçãozinha, eu também procuro ter muito cuidado para não descontar nas minhas filhas, que ela não tem culpa, gente. Entendeu? Eu estou lá, Deus paga o boleto, já venceu, o cara me deu uma volta, o outro não sei o quê. Aí chega a mulher pega, mãe, o que é? Poxa, caramba, mas irmão, o que eles têm culpa? Não falaram nada demais, entendeu? Eu já estava com meus problemas, explodindo, mas eles não têm culpa, pessoal. O negócio é orar. Aí ele está falando aqui, ó. Mateus 18, né, que eu falei. Isso aqui é que o casal tem que fazer. De vez se desentender, tem que dar a mão e fazer isso aqui, ó. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. E também vos digo que se dois de vós concordarem na terra. É 18 e 19. Acharam? Também vos digo
se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, não é isso? Isso me será feito por meu Pai que está no céu. Aí você de vez se aborrecer, você de vez brigar, o que você faz? Amor, vamos orar juntos. Você concorda comigo nessa oração? Aí eu concordo. E vai lá na presença de Deus, os dois, e fala tudo que tem que falar, irmão. Fala do seu trabalho, do boleto, da família, do filho que está rebelde, que não está obedecendo, vai falar de tudo. No final, tu concorda? Concordo. Pai, nós estamos concordando em nome de Jesus. Irmão, é assim que a gente vence. Aí você repreende o demônio, daqui a pouco as coisas começam a acontecer. É se unindo, não se afastando, que aí já é um demônio. Ele vem para roubar, matar, destruir, jogar um contra o outro, é um demônio. Jesus não vem para isso, Jesus vem para unir. Tem que se unir em oração. Então, eu e meu marido, quando a gente tinha problema lá com o filho, mas não sei o quê, com conta, a gente dava a mão, nós dois orávamos, e no outro dia Deus começava a abrir as portas. É para concordar em oração, não para ficar um contra o outro. Aí o diabo está fazendo uma festa. E é aqui o contrário, sabia? Que um reino dividido não prospera. Enquanto não ficar jogando farpinha pro outro, a tendência é a prosperidade. Porque eu já passei por isso. Já chegou uma época que eu e meu marido estavam na igreja, a gente de mão dada, nunca mais eu esqueço isso. Eu escutava o estômago dele roncando e ele escutava o meu. Que isso? Sério? Tudo porque a gente brigava, não bater boca, não. Mas ele ficava meio chateadinho comigo, ou meio chateadinho com ele. Sabe quando você se dá entre os dentes? Mas Jesus está vendo que você não está legal? E Jesus sabe de tudo. Amém? Boa noite, irmão. Boa noite. Não é nada, estava meio triste com o outro. Irmão, secou a prosperidade, misericórdia. Aí foi onde eu fui, depois do culto, a gente foi conversar com o pastor. Ih, pastor, não tem nada lá em casa e tal. Eu lembro até que o pastor pegou mais cestos, negócio que tinha lá de alimento, deu para a gente, mas ele, sem saber o que estava acontecendo, ele falou: Samuel, vou te dar um conselho. Ser muito feliz com Jesus. Sempre está com a Fabiana muito bem. Quanto mais carinhoso você for com ela, mais você vai agradar a Jesus. E você, Fabiana, a mesma coisa. Trata Samuel muito bem. Porque o casal, quando eles estão em comunhão, eles estão na mão de Deus. Não tem como não crescer, não prosperar. Mas quando o casal não está, trava tudo. Eu lembro até hoje que o pastor falou isso comigo. Ele falou até que ele conselho uns casais aí que estavam dando ruim do lado dele, mas era isso. Aí veio eu quietinha dentro do carro, ele também, eu pensando na vida, ele pensando. Depois a gente chegou em casa, pediu perdão ao outro, limpando mesmo o nosso coração, que vai aquela chateaçãozinha. E no outro dia, olha só, no outro dia as portas já começou a abrir. O cara veio, chegou aqui em casa chamando: Ô Samuel, para me pagar ele. O cara não queria pagar de jeito nenhum. Foi lá, veio na nossa porta para trazer o dinheiro para ele. Daqui a pouco começou a chamar ele para trabalhar, o outro. As portas, porque nessa época ele não estava trabalhando ainda de carteira assinada. Mas ele trabalhava no descarga. Daqui a pouco apareceu tanto serviço para ele que ele não estava podendo pegar mais tanta gente. Então, quer dizer, era o quê? Demônio na nossa vida, gente. Querendo atrasar a nossa vida. Você não vigia ele. Não, ele é triste. Ele é terrível. O negócio dele é atrasar você não entende. E lá no Mateus, para a gente finalizar agora, tá? Que já deu a hora aqui. No Mateus 12, né? Tu viu aqui que o todos concordam? Irmão, você dá a mão a alguém, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha. Às vezes eu até falo para. Eu sei que as Zuzu, assim, as outras, não que as outras não sejam uma pegada com a outra. Eu sei que as irmãs aqui, graças a Deus, também. Mas a Zuzu e a Cida parecem irmã gêmea ali, né?
Então, às vezes, eu mando uma mensagem para a Zuzu e eu falo para ela, Zuzu, quando você for orar em Cacilha, você ora, porque até elas duas, às vezes a vizinha muito perto, você ora arroz, não tem que orar, eu vou pedir arroz, tem canal, entendeu? Casal que ora junto, misericórdia, eu não aguento não. Aguenta não, entendeu? Mas elas têm o marido dela também, mas elas como costumam viver sozinhas, Cida, vou fazer uma oração hoje, Jesus, vou fazer uma oração e concordar com a mãe. Ser feito pelo Pai que está no céu. Eu fazia isso com meu marido, hoje eu faço com a Natasha. Quando eu vejo que as coisas eu estou orando, não está aí, Natasha, vamos orar junto, aí junta eu, Natasha e a minha. E a gente começa a orar. E daqui a pouco vem a resposta. Eu juntava com meu marido, a gente orava pelos filhos dele, que eram meus enteados, orava pelos meus filhos. Nós orávamos, eu orava um pouco, ele orava um pouco, orava pela nossa prosperidade, orava pelo nosso casamento, orava pelo ministério, a gente orava por tudo, pelos nossos parentes, amigos. Às vezes tinha pessoas lá no trabalho, lá dele, ele orava para ser liberta, a gente juntava tudo. Fazia aquele pacotinho assim, dava a mão e eu fazia aquela oração, orava, ele orava também. Depois a gente concordava e pronto. Daqui a pouco eu procurava tratar ele bem, ele vigiava para não tratar mal e as coisas aconteciam, gente. Não é bicho de 7 cabeças. É que se a gente fizer errado, vai dar errado mesmo. Entendeu? Aí a gente vai fazer isso, a gente quer chutar o cachorro, tacar o gato na parede, quer tratar todo mundo mal dentro de casa. Não vai resolver não, só vai piorar. Daqui a pouco está cheio de demônio lá. Entendeu? Estava sendo mais um problema aí que matou o gato, aí você vai embora. Entendeu? Então, lá em Mateus 12, versículo 44, 43, gente. Mateus 12, 43. Acharam aí? Olha o que ele está dizendo aí. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso. Vamos dar uma paradinha aqui? Quando você decide vir para a igreja, você tomou a decisão. Agora eu quero ir para a igreja e quero ficar com Jesus. Aquele espírito que estava lá na sua vida, ele sai da sua vida. Mas não tinha espírito nenhum. Tinha. Você afastar de Deus sempre tem. E a casa nunca fica vazia. Mas eu não deixei eles entrar. Mas eles não entram por você deixar, eles invadem. A Maria Madalena, que Jesus libertou ela, tinha 7 demônios naquela mulher. O que fazia eu fazer carro brecado lá atrás, aquilo era espiritual. Saiu da minha vida, saiu da sua vida. Quando você vem para a igreja, aquilo vai sair. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vai começando a ouvir a palavra, ouvir, aquilo vai embora, não aguenta. As trevas não aguentam a luz. E a palavra que é Jesus, também é conhecida como o quê? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então Jesus entra em você de uma tal maneira, te ilumina, que o demônio não consegue mais ficar na sua vida, ele tem que sair, ele sai. Só que você tem que entender o seguinte: ele não vai desistir de você enquanto você estiver vivo. O sonho deles é voltar a usar você como usava antes, ou até pior, e concluir o que foi parado no meio do caminho. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, na vida de muitas pessoas, ele roubou e destruiu, mas não chegou a matar. Você veio para a igreja, começou a ouvir a palavra, ele, poxa, atrapalhou o meu plano. Então, o sonho dele é voltar para concluir o que ele não conseguiu a primeira vez. Você entendeu? Então, ele sai da pessoa, ele fica andando por aí, por lugares áridos. E ele
igual ao seu. Igual não, pode achar parecido, não igual. Porque a sua impressão digital ninguém tem. Você já viu que cada um de nós somos únicos? Somos únicos. Então, eu não tenho impressão digital, isso é particular só seu. Pode ser até gêmeos, mas a impressão digital é diferente. Incrível, né? Como é que pode existir tanta pessoa no mundo e essa impressão digital ser tudo diferente? Não tem ninguém com uma impressão digital igual a outra, só Deus, né? Isso já é um sinal que Deus fez que nós somos únicos, exclusivos. São diferentes, não é? Isso que eu estou falando. Deus fez isso para mostrar para a gente que a gente é exclusivo, é único, né? Não existe ninguém igual. Por isso que não deu certo, nunca vai dar certo esses troços que a gente estava querendo fazer, negócio de clonagem. Não vai dar certo isso. Acho que um robô vai ser igual a gente. Não. Entendeu? Inclusive, esse negócio de robô é até meio perigoso, sabia? É meio perigoso. Eu estava comentando comigo outro dia que eles inventaram um robô. Eu acho que é mais de um robô que eles tinham inventado aí, mas que o robô começou a se comunicar entre si numa linguagem que o ser humano não entendesse. Aí eles pegou e desativaram o motor, os robôs. Imaginaram assim, vocês estão com um negócio que a gente não entende, eles podem querer dominar o mundo. Entendeu? Aí o ser humano ficou com medo, né? Quando ele se vira contra a gente, se uma máquina daquela se virar contra a pessoa, como que você controla o troço daquele? Não, eles não estão me vendo, mas o que eles estão vendo no robô? Ele não tem gente. Né? Só Deus. Por isso que não dá certo o de clonar, porque não existe ninguém igual a você. Você é um único, exclusivo. Então o diabo pode botar o mundo todo, que igual a você não vai conseguir ninguém. Aí o que ele fala? Vamos ver aqui. Ele está dizendo aqui, ó. Ele procura. Ó. Então, no 43 aí. E quando o espírito imundo é saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. E não encontra, ele não acha ninguém igual a você. Aí sabe o que ele fala? Então, diz: voltarei para a minha casa. Pastor, mas onde é a casa dele? O seu corpo. Não que você seja a casa dele, mas ele achava que sim. Ele já morava ali. É mais ou menos assim. Já aconteceu isso comigo já, tá? Já aconteceu isso comigo uma vez. Já que você mora numa casa alugada. Aí a mulher vai, pede a casa. Se anda tudo para achar uma casa igualzinha àquela. Já aconteceu isso comigo. Você não consegue achar em lugar nenhum. Aí depois você conversa lá com a dona da casa, lá, a dona da casa, tá bom. Então a minha filha veio morar aí, mas desistiu, então se vocês quiserem eu alugo para vocês. Aí você, opa, vou voltar para lá da minha casa, onde eu saí. Você tá entendendo? Aí volta para aquela mesma casa. É mais ou menos assim, ele já tinha saído do corpo da pessoa. Ele tentou arrumar alguém igual, não conseguiu. Então vou voltar para aquela pessoa. Aí ele diz, ó. Então voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha como? Desocupado e varrido e abandonado. Poxa, graças a Deus, ninguém alugou a casa, está vazia ainda. Você entendeu? Não tem ninguém lá dentro, está desocupado. Então, para mim, eu vou voltar. Mas aqui no caso, por que a casa está falando de nós? A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. Por que a casa está vazia? Porque a pessoa é isso aí, a pessoa não está mais ouvindo a palavra. Você pode desviar dentro da igreja. A pessoa que quase não vai no estudo, quase não ouve mais, tem mais tempo para meditar na palavra, para ouvir a palavra, quer dizer, ela está vazia de palavra. Eu estar na igreja não significa, sou uma cristã, mas estou cheia. Não. Eu tenho que estar ocupado, meu coração tem que estar ocupado com Jesus, com a palavra. Eu tenho que ter tempo para ouvir a palavra. Tempo de buscar Deus. Você está entendendo? Eu tenho que ter tempo para ouvir, que é para Jesus entrar em mim. Jesus só entra quando eu ouço. E
fé vem pelo ouvir. Se eu não estou ouvindo a palavra, a tendência é ficar vazio. Quer dizer, Jesus não está ocupando o lugar que ele deveria estar ocupando. Aí o diabo vem, volta, vê você vazio, sem palavra, ele vai querer invadir de novo. Ele vai querer voltar. Aos pouquinhos ele vai querendo voltar para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. E você percebe que você está começando a ficar diferente. Você não está mais a mesma coisa que era. Você percebe que você não está mais tão temente a Deus como você está. Você não está orando mais como você está orando. Por quê? Porque o bicho está tentando bater na porta. Você não está se alimentando da palavra. Você tem que ter cuidado com isso. Você tem que ficar firme com Deus. Se encher da palavra. Aí quando ele olhar assim, ele... dá não. Aí vamos botar assim um exemplo. Aí eu andei tudo procurando casa. Não vou voltar para aquela casa. Mas aí eu olho e o pessoal já mudou. Para mim que eu vou voltar. Está alugado, está ocupado. Não tem como morar lá com a família lá dentro. O diabo não vai poder entrar em você com Jesus lá dentro. Está ocupado. Você tem que ocupar o seu coração. Não pode se afastar de Deus, senão o bichinho volta e volta feio. Aí ele está dizendo aqui, ó. E acha desocupado a barriga tornada. Então o que ele diz? Ele vai e leva consigo outros 7 espíritos. Ele não vem sozinho, não. Tá? Ele vai lá e busca a família. Agora eu vou levar minha família toda. Ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, o que eles fazem? Eles habitam ali, eles passam a morar na pessoa. É onde a pessoa começa a querer voltar para Deus. Tem muitas pessoas aí no mundo que aconteceu isso. A pessoa se afastou, aquele demônio voltou. Agora a pessoa quer voltar para Jesus e não tem força. Você já conversou com uma pessoa desviada? O que a maioria dela fala? Poxa, aí tem gente que chora com eu lembro de Jesus, da presença de Jesus, que eu mais queria era voltar. Mas eu não tenho força. Mas por que não tem força? Os bichinhos voltou com reforço. Eles voltou com reforço. Voltou para arrebentar mesmo. Entendeu? Porque a pessoa não vigiou. A pessoa não vigiou a casa, deixou entrar, se afastou muito de Deus, começou a não ouvir a palavra, ficando vazia. Aí ele está falando aqui, ó. Então vai e leva consigo os 7 espíritos piores do que ele. E então, o que eles fazem? A vida, eles moram ali. E o último ato desse homem é o quê? Pessoal, pior do que o primeiro. Se a pessoa fumava uma cartela de cigarro, ela passava a fumar quase 3, 4. Como eu, né? O Filiberto lá das drogas. Se acontece um troço desse comigo, tem vai ia ser crack, piorar. Pessoa que fica aí andando falando sozinha na rua, pelado, você vai saber que você já até um dia foi da igreja, mas ela não vigiou. O bichinho voltou pior. Você está entendendo? A pessoa fica pior do que ela já era. Aí a libertação dessa pessoa também fica pior do que da primeira vez. Esse era 1, agora é 7. Se era 7, agora é o quê? 14, né? E vai embora. Aquele lá. Olha o estado que aquele homem chegou. Porque ali tinha muito espírito habitando, morando nele. Por isso que fazia isso com ele. Então, a vida espiritual, a gente tem que cuidar dela. Não pode ser uma pessoa relaxada com a sua vida espiritual, não. O que é isso? Eu não ouço a palavra mais, eu não oro direito. Não faça isso. Você está descuidando da sua vida espiritual. A vida espiritual é igual a saúde. Jesus te deu saúde? Sim ou não? Mas o que você tem que fazer com ela? Você tem que cuidar dela.
Você fica todo dia hambúrguer, guaravita, você não tem sangue. Daqui a pouco, cadê a vitamina no corpo? Porque Jesus te deu a saúde, mas Ele te deu fruta, te deu legume, te deu lá o ferro, tem no feijão, Ele te deu os nutrientes necessários para você cuidar dela. Aí a pessoa deixa isso de lado e vai para o que o homem criou. Nutella, hambúrguer, mas não sei o que. Bom, cadê o sangue? Cadê a nutrição? Cadê a vitamina do corpo? Jesus te deu tempo, você vai cuidar, não vai destruir a tua saúde. É a mesma coisa a sua vida espiritual. Jesus te libertou, te salvou? Sim, agora você tem que manter isso. Isso que a palavra de Deus diz, não deixe ninguém roubar a sua coroa. Você tem que se cuidar espiritualmente falando. Não deixar de orar, não deixar de ouvir a palavra, botar Deus em primeiro lugar, se esforçar para obedecer o que Deus está falando. Se você for uma pessoa relaxada, aí você fica vazio, o bichinho volta e como é que faz? Aí danou-se, aí só Jesus na calma. Tem uns que não saem de novo, tem outros que não saem. Mas cada vez fica mais difícil sair. A primeira vez foi uma luta, a segunda vai ser uma luta dobrada. Porque não é mais aquela quantidade, é mais. E a família também é a mesma coisa. Cada vez que você se afasta, a família também, o bichinho vai voltando tudinho. Aí volta o filho, vai poder pegar. Aí o filho que não está fazendo mais aquilo, já está fazendo de novo. Poxa, não entendi, eu fui para a igreja, estava buscando a Deus lá fiel, meu filho tinha sido liberto disso. Agora está fazendo pior do que estava fazendo, mas você tem que cuidar para você não ir voltando atrás. Ontem aconteceu isso, ontem eu estava conversando com uma irmã que aconteceu isso. A gente estava orando lá pelo filho dela, uma situação, que o menino já estava se afastando daquele erro ali. Ela se afastou, o menino voltou tudo de novo. Eu falei para ela, filha, volta para fazer as campanhas, buscar Deus. Isso aí é espiritual, você parou, ele está voltando. Entendeu? Tem que vigiar. Amém? Vamos orar com o nome de Jesus, pessoal. Vamos pegar a sua água. Vamos para o caminho santo. Estamos orando aí, pessoal, porque a questão de sabonete, né? Nós estamos até pedindo o pessoal aí, gente, pessoal que... pastor, eu tenho um dízimozinho do Senhor guardado. Quem puder estar liberando, gente, para a gente poder ajudar aí a comprar as coisas da igreja, né? Outro dia até postei uma mensagem aí do meu pastor dizendo que os pastores estão se esforçando para fazer a obra de Deus, mas nós estamos precisando de colaboradores. Glória a Deus, daqueles que amam o Senhor para poder ajudar aí na obra de Deus. Mas tem aí viu? Já tem pessoas que amam a Deus. Então, nós temos aí o sal, a águazinha, vamos pegar, vamos orar. Glória a Deus, eu já vi que lá que Deus operou lá através dessa água lá, no tempo do irmão da Zuzu, né? Em nome de Jesus. E vai continuar operando em nome de Jesus. E não é só isso não, tá, pessoal? Tem esse rapaz que eu falei, que a irmã, o filho dela está usando muita droga, está sendo liberta por causa dessa água, tá? E toda vez que ela vem para a igreja, ela, pastora, consagra aí. Eu consagro, ela leva, ele bebe, está tomando nojo do juízo. E glória a Deus, olha como que Deus trabalha. E graças a Deus. Capa de telefone? Não. Oi? Capa de chuva? De chuva de telefone? Tu viu não, Zuzu? Não, porque eu cheguei quase agora aqui também, mas não vi não. Não tá lá onde tu estava, não? É? Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, nós viemos agradecer o Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou. Oh Deus, eu venho pedir a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha ajudar essas pessoas, Pai. Oh Deus, essa pessoa que está passando aí
por lutas no seu casamento, na salvação da família, na sua prosperidade, na sua saúde. Oh, Pai, nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que nada é impossível para Ti. Por isso que o Senhor diz que todas as coisas é possível àquele que crê. Pai, opera o seu milagre ainda hoje na vida dessa pessoa. No casamento, na prosperidade, nos filhos, na família. Oh, Pai, muda toda a história, até na vida dessa pessoa. Essa pessoa que acha que não tem mais jeito, que acabou. Que talvez fala com o Senhor igual eu falava: Deus, eu destruí minha vida e agora o que eu faço? Mas o Senhor é poderoso para restaurar a vida dessa pessoa. O Senhor é poderoso para restaurar o casamento. O Senhor é poderoso para restaurar a saúde. O Senhor é poderoso para restaurar a prosperidade, para restaurar o coração daquele filho, daquele parente, Pai. Ajuda essa pessoa. Oh, Pai, ajuda essa pessoa. Que o Senhor venha despertar aquele parente, que o Senhor venha ajudar essa pessoa que precisa de uma transformação, que precisa, Pai, de uma mudança. Em nome de Jesus eu te peço. E eu paraliso toda ação do mal e exijo que saia agora. Solte a vida dessas pessoas. Sai do casamento em nome de Jesus. Sai da prosperidade. Sai da fonte de renda dessa pessoa. Sai daquela causa da justiça. A pessoa que tem uma causa na justiça, demônio, em nome de Jesus, eu proíbo você de tentar impedir a prosperidade dessa pessoa. Proíbo você de botar a mão na causa dessa pessoa, em nome de Jesus. Tu vai soltar todas as pessoas que são responsáveis pela prosperidade dela, por essa causa, em nome de Jesus. Solta também. Sai do casamento, sai dos filhos, sai da saúde, vai embora. Ô Satanás, os nossos filhos são herança do Senhor. Tira a sua mão deles, demônio. Em nome de Jesus, pode soltar todos os filhos. Vai embora agora, nós exigimos a sua saída. Estamos mandando você sair. Em nome de Jesus, solte também a saúde. Porque pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados e curados. Pega o seu sintoma, pega o seu mal, pega a sua doença. Sai agora em nome de Jesus. Pega o seu medo, pega a sua dúvida, pega a sua incredulidade. Vai embora em nome de Jesus. Sai do casamento. Demônio, solta a vida do casal. Solta a união do casal em nome de Jesus. Vai embora. Solta a vida de cada pessoa. Em nome de Jesus. E nunca mais você pode voltar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou abençoando cada um deles. Consagra essa água, consagra, Pai, esse sal, esse sabonete, até a água que a pessoa tem em casa, colocou em casa. Eu estou consagrando, abençoando o Senhor colocar o seu poder de cura, de libertação, de transformação, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, e graças a Deus. Pessoal, antes de vocês, só um minutinho que eu esqueci. Pai, eu estou abençoando também os dízimos e as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor lembra da sua promessa? Os que me honram, honrarei. Oh, Pai, a sua palavra não pode voltar vazia. Então eu peço que o Senhor receba, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha honrar, mas em todas as áreas, que o Senhor não venha deixar
O Senhor disse, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus, o Davi disse, eu fui novo, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Pai, que eles venham a ser prósperos e tudo em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Gente, presta atenção, só para finalizar aqui, você que está orando por um parente seu, pastor, mas quanto mais eu oro, mais teimoso a pessoa é. Quanto mais eu oro, mais a pessoa se afasta de Deus. Eu posso terrível. Preste bem atenção, não fique olhando para a circunstância. Jesus, quando o pai do jovem lunático, quando foi levar o filho lá, quando o menino viu Jesus, parecia que o menino tinha piorado. Aí o menino rolava no chão, fazia aquela cena. Entendeu? Porque o diabo estava usando aquele menino para mexer com a fé do pai. Parecia para dizer assim, entende? Nem o seu discípulo conseguiu dar jeito. É por isso que Jesus falou para ele, se tu podes crer, tudo é possível que crer. O que ele disse? Senhor, me ajuda na minha incredulidade, porque realmente é ele, numa situação dessa, está meio difícil de eu crer mesmo. E Jesus ajudou ele a crer e ele foi liberto. Então você não tem que ficar olhando, porque o coração duro da pessoa, o que a pessoa, coisa cabeluda que a pessoa está fazendo, não olha para isso, não. Confia em Deus de todo o seu coração. Não olha para cima, diz, Senhor, está na tua mão, o Senhor prometeu e tal, e Deus vai te honrar. Daqui a pouco, sem menos esperar, você está com a Bíblia no braço, mãe, ou pai, ou sei lá, ou a esposa, ou para a igreja. É assim que acontece. Entendeu? Se você ficar olhando, ai meu Deus, acho que nunca vai acontecer. Esquece isso, gente. Creia. Jesus quer que você creia. Olha para Ele, não para a pessoa, para Jesus, não para a pessoa. Lembra do Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o socorro? Aí ele olhou para onde? Vem lá de cima. Entendeu? Não vem daqui, não. Não esquece aqui. Orou, fica crendo. Glória a Deus. Nem as pessoas fazem gracinha, xingar, pular, o problema é dela. Você tem que ficar crendo no que você falou com Deus. Glória a Deus. Amém? Então vamos terminar de passar aí, gente. Desejo um bom dia, seus irmãozinhos, em nome de Jesus. Vamos na paz do Senhor. Até mais tarde tem mais. E Deus abençoe todo o pessoal aí do Face, tá? Em nome de Jesus. E no YouTube também, pessoal. O pessoal do YouTube lá, inclusive, quero mandar até um abraço aí do pessoal do YouTube, para o pessoal que está se inscrevendo. E graças a Deus está crescendo o canal. É sinal que o pessoal está gostando da palavra de Deus, né? Olha, o pessoal do YouTube também pode estar entrando aí no Facebook para ver também os testemunhos aí, tá? Deus abençoe. É o mesmo endereço. Meu nome, Fabiana Calixto. Vai achar tudo no lugar.